Meu nome é Elazar Davi Levi, tenho 95 anos, formado em 1946, engenheiro civil na Escola Nacional de Engenharia, lá no Largo São Francisco. Minha mãe tinha uma máquina de costura Singer, então eu, curioso, começava a abrir aquele negócio, desmontar, olhar, e eu vi que por dentro dela tinha umas partes para lubrificar os eixos. Aí eu peguei o lubrificante, né, e ajeitei a máquina toda da minha mãe. Ela disse: como é que você fez isso? A máquina estava dura, agora está uma beleza e tal. Você dava para engenheiro. Aí fica aquela coisa de... Como também eu não gostava muito de leitura, ficava mais fácil para mim a parte de ciências do que a parte de literatura. Eu aí acabei optando por engenharia. Antes disso, tem um detalhe na minha vida também, que eu, no exame de admissão, eu não estava preparado, eu vinha de uma escola pública, meus pais eram de Jerusalém, e vieram imigrantes para cá, não tinham muita instrução, não podiam me ajudar nas aulas de português, mal sabiam falar português. Então ficou muito difícil para mim. E o ideal naquela época era você fazer exame por Pedro II. E era a mesma barreira, inúmeros candidatos, porque lá não pagava. Os pais todos queriam escola pública, secundária, ginasial, porque senão tinha que ir para a escola particular paga. E eu não passei, então meu pai arranjou, meu pai tinha ofício de ferreiro. Ele veio imigrante para cá, mas ele trabalhou como mascate. Primeiros vendedores que vendiam a prestação. Saía com a coisa nas costas, pelas ruas do subúrbio. Então eu não tive o apoio em casa que pudesse me ajudar. Eu não passei, então ele arranjou uma escola profissional, Visconde de Mauá, em Marechal Hermes. Eu, com 11 anos, pegava o trem da Central para ir lá estudar. De manhã tinha aula normal, né, de ensino do ginásio, e na parte da tarde era oficina. Então tinha oficina de pintura, de carpintaria, de serralheria, enfim. E eu fiquei um ano lá. Minha mãe, que tinha uma visão mais ampla, viu que aquilo ia sair de lá um artífice. E ela queria mais para mim. Então me tirou de lá e aí eu fui para a escola particular, na escola, chama Escola Brasileira de São Cristóvão, ali na Rua Fonseca Teles. E fiz o curso ginasial lá. Depois fiz o complementar no Andrews e depois fiz o vestibular. Mas a minha escola, na escola brasileira, eu era primeiro, segundo ou terceiro durante os 5 anos. Sem estudar muito, malandro, mas assistia às aulas, entendia e conseguia passar. Quando eu saí do ginásio, naquele tempo, era complementar. 2 anos de complementar para fazer o vestibular. E eu fui para o Colégio Andrews, na Praia de Botafogo. Cheguei lá, boiei completamente, não sabia nada. Aqueles pessoal que vinha do Andrews, do ginásio do Andrews, eu vi que eles sabiam muito mais do que eu. Eu disse: eu não vou passar, nem no complementar, porque apesar de eu ser um bom aluno onde eu estudei, era um colégio mais fraco, comparado com o Andrews e Aldrich, que eram colégios famosos da época, que a maioria dos que passavam vinham desse colégio. Eu fui para lá por causa disso, mas passei arrastando
no primeiro ano, quando conheci o professor Galotti, que veio lá substituir um professor de química, que tinha sido operado. E eu devo ao professor Galotti a minha entrada no vestibular. Sem ele eu não passaria de jeito nenhum. Um professor fantástico para dar aulas do princípio do beabá da química e da física. Era física e química que ele dava. E foi com essa luta, não saía com os amigos, não vivi para fazer o vestibular. Foi como eu consegui, a duras penas, passar. Para falar alguma coisa sobre a escola, eu acho que é importante lembrar a fase de vestibular para a Escola Nacional de Engenharia. Eram candidatos de vários estados do Brasil, alguns até eram de nacionalidade estrangeira, tinha Portugal, Espanha, de colegas que se formaram no álbum, mostra a nacionalidade deles. 9 nacionalidades diferentes. É impressionante que eu, olhando o álbum agora, relembrei esse fato que é inusitado, né? 9, português, espanhol, italiano, tchecoslovaco, polonês, romeno, enfim, suíço, japonês, foram meus colegas da turma de 1946. Naquela época, o vestibular, como eu dizia, só tinha a Escola Nacional de Engenharia. Então, nos outros estados, alguns tinham a escola, como São Paulo e outros mais que eu não lembro, não sei, mas vinha muito do norte e nordeste, tem do Acre, do Amazonas, tem colegas no álbum lá, vocês podem ver, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, de todos os estados, Paraíba, Pernambuco, Bahia, todos os estados têm colegas meus que se formaram em 1946. Então é um dado interessante. Agora, o problema do vestibular, o massacrante vestibular de 42, 41, 42, no verão, Rio 40 graus, coisa de louco, não tinha refrigeração. O exame constava de 6 matérias escritas e a obrigatoriedade do exame oral, examinado por uma banca de 3 examinadores. Você passava matemática, física, química e as outras matérias que tinha, história natural. História natural, a gente fala história natural era toda zoologia, toda botânica e toda mineralogia. É muita coisa, saber aqueles nomes em latim das plantas e dos insetos, e do protozoário ao mamífero, a zoologia, e a botânica da raiz até o fruto. Ele tinha que saber tudo aquilo. A parte de candidatos, as vagas eram 120. E o número de candidatos na minha época foi de 1.200 ou mais. Então era muito difícil e muita gente de fora competindo. Não era muito fácil, porque se você não passasse, tinha que esperar 1 ano para pegar outro vestibular da mesma escola. Eu tive colegas que fizeram o exame comigo em 42, 41, 42, que estavam fazendo o exame pela 4ª vez. Um deles se tornou meu colega e se formou depois de 4 vestibulares. Para dar uma ideia
de como era difícil, eu não podia fazer aqui, no outro lado, que era na mesma época os exames. Hoje já parece que existe mais facilidade, mais escolas. Bom, o interessante do meu vestibular é que ele foi atípico, foi uma coisa diferente dos demais. Por quê? Porque não passaram, não preencheram todas as vagas. Ficaram faltando vagas para preencher. Dos 1.200, acho que em torno de 100 passaram e sobraram umas 10 vagas. E o que fazer com essas 10 vagas? Aí as discussões, as argumentações diversas, resolveu-se então que iriam fazer um novo exame para aqueles que não tinham passado. E você escolhia 2 matérias e fazia exame dessas 2 matérias. Lógico que você escolhia as matérias em que você tinha ido mal, tinha tirado nota baixa. Meu exemplo foi sociologia. Eu não dominava muito aquilo, tive um professor também que não ajudou muito, e deu um livro para a gente ler, e vai cair a matéria que está nesse livro. Estudei o livro inteiro e na hora da prova caiu um assunto que eu completamente diferente, não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado. Fiquei enrolando ali alguma coisa, tirei uma nota baixíssima, passei na individual, mas isso prejudicou a minha média, então eu perdi, não entrei por causa da média. Aí, mas eu tive uma segunda chance, que foi porque não preenchidas todas as vagas, eu tive a oportunidade de fazer novamente a sociologia, escolhi, e aí caiu um assunto que estava entre aqueles que eu tinha estudado, naquele livro, um livro só, e eu consegui melhorar a minha média e passei. Passei, mas houve um problema. Preenchidas as 8 vagas, sobraram 80 candidatos que tinham passado também e que não tinha vaga. Aí inverteu o problema. Tinha mais candidatos que passaram e menos vaga. A escola não queria deixar de jeito nenhum que se formasse uma turma de mais de 120, que não tinha como. Mas entre esses que não passaram, mas não conseguiram vaga, havia gente de filho de gente importante, de ministros, e então eles politicamente resolveram o problema. Todos aqueles que tinham passado entraram e se fizeram naquele ano 2 turmas de 100 alunos cada uma, mas não tinha catedrático para dar aula. Então, os assistentes, eu por acaso caí na faixa do assistente. Meu professor de cálculo não foi o Inácio Amaral, que era o catedrático, mas sim o Otto, o assistente dele, que trabalhou com a segunda turma. A alegria incontida de ter passado na primeira tentativa foi uma coisa maravilhosa, porque eu já tinha pensado em desistir. Muitos colegas estão fazendo segunda, terceira, quarta vez. E eu disse, eu não posso já, homem, ficar dependendo dos meus pais para fazer novos exames, né? E você perdia o ano inteiro, que não tinha outra chance. Hoje é mais fácil, tem um outro semestre, já tem outros exames e tal. Mas, felizmente, eu consegui entrar. Aí veio a parte do trote, como era o trote antigamente. Pintaram todo, juntaram todo, pintaram todo, passaram arame em todo mundo para a gente não fugir e nos botaram em volta da estátua de José Bonifácio, lá no Lago São Francisco. E todo mundo pintado e todo mundo tinha que cantar, enfim, uma farra, mas não teve brutalidade nem coisa desagradável, era mandar tirar a camisa, te pintar todo o rosto. Mas a alegria era tanta de a gente ter passado que não fazia muita diferença. Era um trote razoável, bom.
para a época. Agora, já no primeiro ano, a gente enfrentava uma barreira que era cálculo. Cálculo integral, cálculo diferencial. E tinha outras matérias também, não sei se convém lembrar. Era desenho à mão livre, geologia. Faltou catedrático da geologia, cada dia tinha um professor para dar aula. Detalhes assim que não sei se tem muita expressão, mas havia uma rivalidade muito grande entre o professor Luiz Inácio, que era de cálculo, que foi depois reitor, e o professor de física, Dulcídio Pereira. Cada um julgava a sua matéria mais importante do que a do outro. Eram as duas matérias mais difíceis de a gente se livrar, de passar. Tanto que se dizia que se você passou em cálculo e física, você já é engenheiro, porque as outras eram mais suaves, não havia tanta pressão, nem tanta exigência. A parte das provas, nós tínhamos que passar nas provas mensais, que podiam ser trabalhos ou provas escritas, e a prova parcial, que eram 2 por ano. Você tinha que tirar média 7 nas 2. Se você tirasse média nas principais, que eram as parciais, você tirava a nota para passar 7 direto, mas você nas mensais não tinha a média 7, você era obrigado a fazer exame. Entre nota 5 e nota 7, chamava exame vago, oral. E era uma prova que se chamava diferente de zero. O que era diferente de zero? Tinha uma matéria enorme, que era a principal, o básico, que quem não soubesse aquilo tirava 0 e não passava. Então chamava diferente de zero. Se você tirasse 1, você passava na prova oral. Se você tirasse entre 3 e 5, abaixo de 3 já era reprovado, direto de segunda época. Na parte de entre 3 e 5, você fazia 2 provas, a escrita e a oral. E tinha que somar na média das 2, 7 para passar. Senão você ia para a segunda época. Da segunda época, se não passasse, dependência. Era assim as matérias. Eu, graças a Deus, fui vencendo as matérias mais complicadas, né? Consegui passar, tinha uma dificuldade tremenda em desenho à mão livre, desenho técnico, não tinha habilidade nenhuma para desenho, muita dificuldade. E até hoje não sei desenhar nada. Não sei como eu passei naquelas matérias. O professor era muito bom, o professor Eloy. Ele dava aqueles tipos de desenho à mão livre, fazia gregas, fazia círculos, um papel canção inteiro de círculos. Meu círculo não saía redondo de jeito nenhum. Era complicado, a grega, mas eu levava para ele lá, dizia lá, ele está horrível, olha aqui, você tem que fazer assim. E fazia um esboçozinho para mim, e eu consegui passar com esse modo. Ele via que eu não levava jeito para aquilo, então ajudava aqueles que tinham dificuldade mais para poder desenhar. Tinha uma característica marcante, que ele era engenheiro e médico também. Muito bom professor, muito tranquilo, me ajudou muito, porque eu não levava jeito para desenho à mão livre. Ele fazia o esboço para mim, eu riscava por cima o negócio para poder passar, senão ele via que eu não ia passar. Não só eu, mas uns 2 ou 3 também que eram duros de mão, aí desenho, não conseguia. Enfim, foi passando o tempo, segundo ano física,
Eu fui para exame, não consegui passar por média, porque física, dos 200, só 7 passaram por média. Tinham nota para passar direto sem fazer exame. Eu tinha entre 5 e 7, fui para exame oral. Exame oral é reprovado, porque diferente de 0, me deram 0 porque eu não sabia uma determinada coisa de uma matéria vaga imensa. Você tinha que dominar tudo muito bem. Ele fazia questão de ser um professor difícil. Tanto é que se dizia, quem passasse na matéria dele já estava formado. E teve colegas que repetiram 2, 3 anos por causa da física. Ele era durão. E tinha um assistente ainda que era pior que ele, que era o Costa Nunes, que foi da Tecnosolo. Depois, um matava e outro esfolava. Era mais difícil do que hoje, você acha? Assim, não sei, hoje não sei. Para entrar eu acho mais fácil hoje do que naquela época, por causa do número de escolas que tem hoje. Talvez, não posso garantir, mas me dá a impressão que eu tive colegas, como eu disse, que repetiram 4 vestibulares para poder passar, porque só tinha essa escola, e concorria com todos os que vinham dos estados para cá. Era muito complicado. O prédio da Escola Nacional de Engenharia, ele ficava de frente para o Largo de São Francisco, de um lado da Rua do Teatro, do outro lado da Rua Luiz de Camões. Era um calor terrível ali no verão, a aula era... As carteiras tinham tinteiro embutido na carteira, ainda usava pena com caneta. Então, isso depois que eu passei, eu ganhei de presente uma Parker 51, era o máximo em caneta tinteiro. E daí segui o curso com ela. O professor Amaral dava aula com a moringa do lado. Era desse tipo. Enfim, o que eu me lembro de característica nas aulas, as salas que dava para Luiz de Camões, tinha uma loja de discos que tocava o dia inteiro o mesmo disco, porque era o sucesso, que eles queriam vender o disco, quem não tinha... Saiu o disco de sucesso, fez sucesso, tocava aquilo o dia inteiro, você ficava massacrado com aquela mesma música, mesmo disco tocando. Lembranças assim que eu me lembro. É uma escola que, no meu tempo, foi o problema dos catedráticos já muito velhos, e tinha uns que já estavam até nem regulando bem. Eu cito o exemplo do professor Costinha, de descritiva. Ele falava já gaguejando e quando perguntava uma coisa para ele, você é um beócio? Ele tinha a mania de usar essa expressão. Então, não tive um curso que foi muito prático. Foi muito difícil, porque muita teoria e professores muito antigos. O único que eu me lembro que foi mais jovem era o professor Cantanhede, de topografia, que sim, deu a aula toda de topografia, tudo, como fazer o levantamento topográfico, e fez a prática, levava instrumentos para o Campo de Santana e a gente fazia o levantamento do Campo de Santana. Isso eu acho muito importante. A parte prática também, me interessei mais por topografia, passei a trabalhar já no 3º ano em topografia, junto com um dos colegas meus do grupo. Compramos um aparelho Wilde e fazíamos topografia de loteamento. Fiz em Santa Cruz, Sepetiba, ainda estudante.
Depois eu trabalhei muito, depois de formar, trabalhei muito em topografia. No meu tempo de estudante, nós formamos um grupo de amigos, de 5 amigos, que estudávamos juntos. Isso marcou muito o meu relacionamento. Era mais com esses 5, eram 4 colegas, com eu 5. E a gente estudava juntos e Jaime Fonseca, Jaime Fonseca foi que me botou meu nome lá na prefeitura. E ele não foi, foi e depois ele era de Minas, da cidade de Formiga, de Minas Gerais. Veio para cá, como muitos, tinha república de estudantes que vinham de fora dos estados, na Rua do Catete, e ele foi morar com outro amigo, que também é Mário Alves, fazia parte do grupo, morava no Catete, e ele foi morar com ele lá, porque ele era de Minas. Leonísio Sócrates Batista, era filho de um general também. Arthur Scheres foi diretor de edificações. Nilton Machado foi diretor de edificações também. César Machado também foi diretor de aprovação de projetos, de edificações. A minha turma teve, do vestibular, quem tirou o primeiro lugar foi são 7 engenheiros que se formaram. Clara Perelberg, foi a primeira aluna do meu vestibular. Eram 7 alunos? 7 mulheres se formaram. Ela foi a primeira. Ela casou com um engenheiro que era do ramo de incorporações também e construíram muito. Eu esqueci o nome dele. Jacó. Jacó, é. E muitos das colegas que entraram, as moças, foram todas para a prefeitura. A Mariana, a Iraci Afonso Osório, se destacaram na parte de edificações na prefeitura. Foi uma dos 22 que entraram naquela época na prefeitura. O Jaime foi para trabalhar com Silvestre Péricles em Alagoas, como secretário de obras do Silvestre Péricles, que era um conhecido como muito brabo, um camarada. Lá em Alagoas era tudo tiro para todo lado, né? Era tudo complicado. Eu disse, você é maluco, vai trabalhar com esse homem aí que tem uma fama de violento? Não, lá, e quis me levar a todo custo para lá. Eu cheguei aí a Maceió, quando ele ainda estava lá, queria que eu trabalhasse com ele lá na construção de estradas do estado de Alagoas. Eu fiquei lá um dia, 2, mas depois eu estava aqui. Já estava namorando e tinha um problema com quem eu casei, a minha esposa, minha mulher, que trabalhava, fez concurso para bibliotecário, fez curso de biblioteconomia na Biblioteca Nacional, passou e quando eu entrei para a prefeitura, ela ganhava mais do que eu até. Era chefe de setor de obras raras. Então eu fiquei naquela coisa, eu vou para lá, ela vai perder o emprego dela, que era garantido, e eu não tinha condição de casar com o salário que eu ganhava da prefeitura. Então, juntando os dois, dava para a gente casar. E nós casamos e vivemos 55 anos felizes. É o que eu posso contar da minha vida como engenheiro, 3 filhas, 8 netos. E a minha filha fez vestibular de engenharia, passou e é uma engenheira. Hoje trabalhou
na Olimpíada, foi uma das que trabalharam lá na Olimpíada muito, e ainda continua trabalhando por conta das obras da Olimpíada, embora já tenha condição de se aposentar. Eu tenho 3 filhas, as outras 2 escolheram literatura, uma foi professora e a outra também. E, em resumo, é isso. Não me queixo de nada. Tive infância, tive adolescência, tive mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, 3 filhas, netos que não me deram desgosto. Eu sou muito emotivo. Quando falo da família, eu me emociono. Mas é saudável, é uma emoção gostosa, né, de ver tanta coisa que a gente vê por aí, tão difícil. Filhos ou netos desencaminhados com problema de drogas. No meu tempo não tinha droga, não tinha nada. Na adolescência, a gente ia grandifar, ia jogar sinuca até de madrugada, né, na Cinelândia. Eu voltava a pé, morava no bairro de Faz, voltava a pé para casa, tranquilo, sem problema nenhum, nunca teve nada. Funcionava a parte de ensino e saúde, funcionava. Por quê? Porque tinha 500 mil habitantes na minha infância. Então você tinha hospital aqui, Souza Aguiar, eu morava no centro da cidade, qualquer coisa, eu quebrei o pé, fui atendido no Souza Aguiar, fui lá na mesma hora, me engessaram. Escola, na época eu morava na Rua do Senado, na Rua do Lavradio, tinha escola pública. Tinha na Praça a Escola Tiradentes, Escola Celestino da Silva. Todo o bairro tinha escola em que você podia ir. Então, educação e saúde, que era obrigação, o Estado cumpria. Não cumpre mais. Por quê? Na minha ótica, por causa do excesso de população. O descontrole da natalidade gerou essas favelas que a gente vê aí, hoje em dia, e a falta de emprego, a falta de escola, a falta de hospital, você não tem nada. E os impostos são com essa finalidade, está na Constituição. Agora, na minha formatura, eu quero lembrar que havia falta de engenheiros aqui na cidade. Então, a prefeitura, por exemplo, tinha uma falta muito grande de engenheiros. Foram 22 entraram para a prefeitura, da minha turma só. Muitos chegaram a diretores de edificações, né? E eu não queria ir para a prefeitura, não queria serviço público, queria trabalhar numa firma de engenharia, queria trabalhar mais em parte ir para fora, estradas ou construção civil. Mas eu tirei férias e vou tirar as férias. Não apareci mais. Um colega meu desse da turma soube que na prefeitura estavam admitindo engenheiro, foi lá e botou meu nome. Eu nem procurei nada. Vai ver a diferença de hoje. Eu tenho um neto que se formou em engenharia química, até hoje está desempregado, tem 2 anos. Não tem, porque é por causa da crise, eu sei que é por causa da crise, mas eu estou comparando a minha época de formatura com a atual, né? Enfim, quando eu me apresentei, tinha 30 dias para se apresentar, eu me apresentei no 30º dia. O meu colega dizia, você vai lá, entra, se não quiser, você depois vai embora e tal. Resumindo, eu entrei e fiquei lá 43 anos. E quando eu entrei, dizia, todos escolheram os cargos mais interessantes para eles, que eram no centro da cidade, edificações, parte de projetos, não sei o quê. E para mim sobrou usina de asfalto.
Usina de asfalto era lá na rua Júlio do Carmo, na zona do Meretrício. Eu, quando fui lá me apresentar, fiquei horrorizado. Era um prédio velho, antigo, de 1900, com um sobrado, com uma escada em caracol, tinha um engenheiro, 2 ajudantes, e uma usina velha, que capacidade de 10 toneladas por hora, vivia enguiçada. E eu fui lá e uma coisa que me impressionou, que eu só sabia que asfalto era preto. Não sabia mais nada de asfalto. Quando fui lá, eu não sabia nada. O meu chefe mandou comprar um livro, tá? Eu estudei, comecei a me interessar. Depois tirei os cursos de extensão na própria Escola Nacional de Engenharia, tirei engenheiro rodoviário. E depois eu fiz o curso de revestimento do Instituto Nacional de Pesquisa Rodoviária, do Instituto Nacional de Pesquisa. Enfim, fiquei 25 anos na usina, asfaltei a cidade toda. Tudo que era paralelepípedo eu botei asfalto. Fiz a instalação, o projeto da usina próprio para trabalhar dentro de uma... Porque é uma indústria. Com a burocracia do Estado, eu tinha que prever, com 3 meses de antecedência, fazer a requisição do que eu ia precisar daqui a 3 meses. Foi complicado, mas eu consegui. E vocês podem não lembrar, não sei se é do tempo de vocês, mas a Visconde de Pirajá era paralelepípedo, a Taufo de Paiva era paralelepípedo. Para a Zona Norte, a Ananeri, de um lado da Central do Brasil, era paralelepípedo, do outro lado, 24 de Maio, paralelepípedo. O asfalto se resumia ao centro da cidade e Zona Sul, Flamengo, Copacabana. Copacabana já não, Ipanema, Leblon, muito paralelepípedo, era o principal. E no subúrbio tinha um pouco de macadame betuminoso, que era manual, não era usinado. Mas nos anos que eu estive à frente lá, eu asfaltei tudo. E fui considerado, na minha época, um dos bons técnicos de asfalto. Fiquei feliz com a minha carreira, acho que me senti realizado, porque além da parte de asfalto, eu, uma certa ocasião, saí da usina por razões políticas. E não sei se interessa contar aqui o caso. Se interessar, foi o tempo em que o Lacerda entrou e eu inaugurei a usina de asfalto e comecei no governo dele a asfaltar a cidade toda. Foi um sucesso estrondoso politicamente para ele, mas quando ele saiu, ele entrou o Negrão de Lima, que era adversário político dele. Então, apesar de todo o sucesso que eu tinha feito, a ordem geral foi tirar todos os chefes de cargo em comissão. E tirou, eu fiquei, mas me elogiaram muito, mas não pode ficar porque é geral. Então, eu fui para um serviço de pedreiras que tinha sido extinto, só para manter o meu cargo. Mas aconteceu uma tragédia nesse período de 66, houve temporais terríveis aqui, morreram mais de 400 pessoas, desabou a encosta de tudo que era lado. Então mandaram para mim, resolveu no serviço de pedreira, que não tinha nem verba nem nada, os processos vieram para mim. Foi quando eu fiz uma exposição de motivos dizendo que o serviço de pedreira era para fiscalizar as pedreiras que existiam no estado da Guanabara antigo. E não tinha nada, nem tinha geólogo, nem geotécnico, nem tinha, que não existia na prefeitura um órgão que cuidasse desse assunto. Foi então quando eu propus a criação de um órgão que
não só resolver esse problema de tudo que caiu, que estava pendurado para cair, como também disciplinasse a construção em encostas através de uma lei. Porque o que acontecia? A cidade, muitas encostas, época de incorporações, o incorporador cortava um talude na encosta à direita, à esquerda e no fundo, plantava um edifício lá. E não executava as obras de contenção. Isso tudo gerou problemas que se traduziram na enchente de 66, 67, onde morreram muitas pessoas. Mas, então, daí eu consegui que fosse criado um órgão que cuidasse desses assuntos todos. E criou-se, chamou o Instituto de Geotécnica, em 66, e eu fui nomeado primeiro diretor. Não sabia nada de geotécnica, não era a minha especialidade, mas eu formei a primeira equipe com geólogos e geotécnicos e botei as 31 obras primeiras da cidade, estavam por minha conta. Inclusive ali no Corte de Cantagalo, vocês veem aqueles gigantes que tem lá segurando aquela pedra. Foi feito quando, na época, eu era diretor de geotécnica. Então, depois disso, eu tenho uma outra etapa no tempo do Tamoio, prefeito da cidade, que eu fui diretor-geral das obras todas da cidade. Aí criei a RIURB, que a minha filha trabalha hoje lá. RIURB foi ideia minha de separação da parte de conservação da parte de obras novas. Mas só consegui fazer vingar o RIURB. Rio Cope ninguém queria conservação, até hoje a cidade está sem conservação, porque se tivesse sido criado esse órgão, que eu chamei de Rio Cope, teria a verba própria específica, separada, e não teria esses problemas todos. Uma das minhas contribuições que eu considero também foi que quando o Lacerda entrou, eu estava na usina de asfalto, e ele reuniu, ele não, mas o Coronel Fontinelli, que era o braço direito dele na época, reuniu os principais técnicos em cada setor. Na parte de edificações, na parte de lixo, na parte de água e esgoto, na parte de pavimentação, e eu fui chamado para responder por essa parte, pavimentação, o que eu achava, o que precisava, enfim, todos esses detalhes. O mundo pediu horrores de verba, eu disse, eu não quero nada. Para mim, não quero nada. A prioridade para mim é a água. Uma cidade não sobrevive sem água. E eu tenho uma marca muito forte com relação à falta de água, porque eu era garoto, único filho e 3 irmãs. Quem carregava a água era eu. Eu era o gungadim. Faltava água, eu tinha que ir de balde, regador, carregar água, quando eu morava na Rua do Senado. Meu pai se mudou de lá porque não aguentava mais com a falta d'água. Aí anunciava que já ia vir a segunda adutora de Ribeirão das Lajes. Quando ela chegava aqui, a água já não dava mais, porque a população já tinha crescido mais rápido do que a construção da nova adutora. Então, baseado nisso que eu falei nessa reunião, eu disse para o Coronel Fontinelli que eu entendia, como engenheiro, que você projeta um abastecimento de água para uma geração, não é para uma adutora que vai, quando chegar, a população já não dá mais. Então tinha que se fazer uma obra para uma geração, e não vir uma adutora a mais, que não. Aí saiu o Guandu,
A obra do Guandu, feita por Lacerda, foi durante essa reunião, a discussão, em que eu disse que eu abri a mão da minha verba em benefício da verba da água, porque a cidade não aguentava mais a falta. Todos os bairros faltavam água. Alguns bairros eram privilegiados, que eram no início do caminho da adutora, as pontas não tinha água, não chegava água lá. E todo mundo botava bomba para sugar água antes de... E não tinha... Era um drama... E eu senti na pele isso, porque eu carregava água o dia inteiro por causa desse problema. E eu acho que eu contribuí para a criação do Guandu, com essa palestra, essa conversa que teve nessa reunião, eu dei muita ênfase para isso. Eu sei que saiu o Guandu, se foi por causa disso ou não estou garantindo que seja por causa disso, mas eu estou contando o fato, o que aconteceu. Eu me senti realizado completamente como engenheiro. Tenho obras deixadas na cidade, na parte de pavimentação, de encostas, e como diretor-geral da obra do Tamoio, cuidei da cidade toda. A urbanização da Lagoa foi toda feita nesse tempo, a Catacumba, o Morro do Pasmado, que era favela, a Catacumba era favela, também está urbanizada hoje como um parque. O Rio Centro foi feito no meu tempo. O autódromo, que depois acabou, que virou Vila Olímpica, foi feito no meu tempo. A Lagoa Rodrigo de Freitas não tinha margem, não tinha urbanização. Era todo depósito de entulho. Época de toda a Zona Sul, quem fazia obra em apartamento não tinha onde botar um entulho. Então, pagava o empreiteiro para levar o entulho lá para Campo Grande, Jericinó, sei lá, no aterro sanitário. Mas os motoristas de caminhão, os empreiteiros, achavam muito mais fácil jogar na Lagoa, que estava todo sem urbanização nenhuma. O Tamoio, quando chegou, resolveu, não, vamos urbanizar a Lagoa toda, e fez aqueles parques. E toda a urbanização em volta da Lagoa, com tudo aquilo que foi feito, foi no tempo do Tamoio, e que eu... Outra coisa também foi a Marina da Glória. Também foi feito. Faltava para as obras do aterro, faltavam duas coisas. A Marina da Glória, que estava no projeto e não tinha sido feito, e o restaurante, aquele que se chamou Rio. Esqueci o nome do restaurante. Está lá até hoje o restaurante, e também fiscalizei essas duas obras, a Marina e a urbanização de São Conrado também foi feita no tempo do Tamoio, todo aqueles prédios todos, não tinha nada, não tinha o canal, era todo entupido, não tinha o cais da praia de São Conrado foi feito, que a água vinha e levava todo o asfalto da rua, em frente à praia de São Conrado. Hoje está lá feito. Então tem muita coisa que me lembra. Esses postos que tem aí, 6, 7, posto 7, foi projetado pelo Sérgio Bernardes. Eu aprovei o projeto e fizemos que os postos tinham sido demolidos pelo Lacerda, porque ali ele dizia que era esconderijo de casais que iam fazer namorar ali. Enfim, aí ele reconstruiu e eu também participei disso. Então, para minhas filhas, para os meus netos, eu deixei muitas lembranças das obras de asfalto, de encosta, urbanização de muita coisa. Me sinto feliz e realizado com o meu trabalho de engenheiro. Valeu a pena ser engenheiro.